paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos, neste momento, meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. E para isso vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 21 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Amém. Essa passagem que acabamos de ler relata todo o capítulo 27 sobre a viagem de Paulo até Roma. Paulo estava cativo e estava sendo levado para Roma para ser apresentado a César. Paulo já havia falado para o capitão daquele barco no início da viagem de que viria uma tempestade. Paulo havia sido alertado certamente por Deus, mas ninguém deu ouvido para ele. E nesse momento que relata esses versículos que acabamos de ler, eles estão no meio de uma grande tempestade. E eles estão apreensivos e eles não sabem o que fazer. A tripulação do barco está apavorada. Eram 276 pessoas dentro do barco. E o capitão já não sabia o que fazer. Como é que Paulo enfrentou essa adversidade? Como é que Paulo, um cristão temente a Deus, que tinha Deus no coração, enfrentou essa adversidade, essa tempestade na vida dele? E aqui vem um aprendizado muito grande para nós. Paulo usou 4 armas para enfrentar essa tempestade. Se formos analisar esse capítulo todo, Paulo usou a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé. De que forma, meus amados irmãos? Paulo orou a Deus. E o próprio Deus nos orienta em Salmo 50:15, dizendo assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Paulo orou a Deus. Jonas clamou a Deus no ventre da baleia, arrependido pela sua atitude, e Deus livrou ele daquela situação. Pedro, enquanto caminhava sobre as águas, e quando duvidou e começou a afundar, clamou a Jesus, e Jesus livrou ele daquela situação. Assim fez Paulo, orando e clamando a Deus, e Deus visitou ele. Deus mandou um anjo falar com ele lá naquele barco, no meio da tempestade. De que forma que Deus fala conosco hoje? Através da sua palavra. E aqui vem a segunda orientação: a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia hoje para nos balizar de como que devemos agir e de como que Deus vai nos livrar e nos dar a esperança do livramento das situações do dia a dia. Paulo foi visitado pelo anjo, e o anjo do Senhor falou com ele, assim como Deus fala conosco através da sua palavra. Paulo teve esperança, Paulo esperou em Deus, Paulo alertou aquela tripulação de que nada iria acontecer, porque ele havia conversado com Deus, ele havia recebido orientação de Deus que nenhuma alma iria se perder. O navio iria naufragar. O anjo do Senhor falou para Paulo que o navio iria naufragar, mas todos se salvariam. Então Paulo orou a Deus, ouviu a Deus e esperou em Deus. A nossa esperança, meus amados irmãos, ela precisa estar alicerçado na palavra do Senhor. E aí vem a quarta ferramenta, a quarta arma, e que eu creio seja uma das mais importantes, é a fé. Paulo não duvidou. Paulo afirmou
para a tripulação: não temas, importa que eu seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo. Paulo animou a tripulação, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Paulo teve fé, Paulo não duvidou. E como Paulo relatou para a população, assim aconteceu. O barco naufragou, o barco foi destruído pelas ondas, mas nenhuma alma daquele que estava naquele barco, nem uma vida foi perdida. As 276 pessoas chegaram até a ilha. Isso nos traz um ensinamento muito grande, meus amados irmãos. Tempestades vêm e vão. Tribulações vão acontecer na nossa vida. Mas as ferramentas que nós temos que usar, primeiro, não murmurar. Mas as ferramentas do cristão são a oração, a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Deus fala na sua palavra, medite na minha palavra de dia e de noite. A esperança em Deus, manter a nossa esperança, porque Deus prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, assim como Ele cumpriu para Paulo. E ter fé, não duvidar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia, meu amado irmão. Ore a Deus. Na tribulação, na tempestade, ore a Deus. Clame a Deus que Ele virá em seu socorro. Medite na palavra. Espere em Deus. E tenha fé que Deus vai vir em seu socorro. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém.